Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Daniel Ceribelli e aqui nós falamos sobre ciência e espiritualidade. Tem um tempinho que eu não gravo assim, no meio da natureza, à vontade, só ligar a câmera e falar. Eu tenho gravado muito no fundo verde, feito algumas lives, o que tem sido sensacional, mas essa energia da natureza faz falta e por isso mesmo eu resolvi gravar hoje, conversar um pouquinho com vocês e trazer um relato. Faz tempo também que eu não faço vídeos de relato. O relato de hoje é rápido, ele é simples, mas ele teve bastante profundidade. A experiência ela teve profundidade e por isso mesmo resolvi trazer aqui para conversarmos. Vídeo rápido, vou direto para o relato, para aí a gente pontuar algumas questões interessantes, tá? Há uns 10 dias atrás eu fui deitar e tive a experiência que eu irei relatar agora. Mas antes de eu contar a experiência, eu tenho que falar algumas coisas para vocês entenderem. O meu filho de 5 anos, ele estava resfriado, ele vem de um resfriado prolongado e eu estava apenas com ele, minha esposa estava viajando, então em casa só eu e meu filho. Eu estava cuidando dele direitinho e tal, e ele deu uma melhorada, quase que 100%, e nesse dia foi que eu tive a experiência, quando ele estava quase bom assim, sem nenhum tipo de dificuldade de respirar nem nada. Aqui estava muito frio, então no frio sempre rola isso, né? Muita chuva, a pessoa começa a ficar resfriada e ele ficou bastante. Mas ele já estava quase no finzinho e aí vocês vão entender o porquê que eu estou colocando fazendo essa introdução. Eu fui deitar e tive a catalepsia projetiva, né? A paralisia do sono, fiquei ali parado. Olhei para o lado, mas eu não olhei com o meu corpo físico, eu olhei com o meu corpo espiritual. Eu já estava no corpo espiritual e consegui me deslocar um pouquinho de lado e olhar para o meu filho. Mas o corpo físico estava completamente em catalepsia, completamente travado. Então eu olhei para o meu filho de lado assim e vi vários pontinhos vermelhos nele. Vários pontinhos vermelhos. Eu achei estranho assim, olhei de novo, um pouquinho mais perto, foquei, ajustei o foco assim como se fosse um binóculo. E consegui perceber um pouquinho mais forte esses pontinhos até que eles desapareciam. Ou embaçava, alguma coisa assim, eu voltava a visão e aí eu conseguia perceber novamente esses pontinhos vermelhos. Aí eu olhei para ele um tempo assim e fiquei pensando, né, poxa, será que ele pode estar desenvolvendo uma catapora? Eu estava lúcido nesse momento e pensei, será que isso é alguma coisa tem relação com o resfriado? Eu não sei, pareciam pequenos pontinhos energéticos, condensados, alguma coisa assim, todos vermelhos. E aí eu ouvi uma voz do meu lado, a voz dele. Aí eu virei o rosto, mas eu não virei o rosto físico, eu virei o rosto espiritual, ou seja, do corpo espiritual. Consegui movimentar, eu não tenho certeza se eu virei o rosto ou simplesmente eu ajustei a minha visão, ajustei ali o chakra, ajustei as energias para que eu conseguisse focar naquele lado. Eu não tenho certeza. Eu acho que essa segunda opção é mais válida. Você movimenta energeticamente e aí consegue perceber aquilo ali. E aí eu virei e consegui ver. Eu vi meu filho, ele estava ali do meu lado. E aí na hora eu já percebi, ele está fora do corpo dele. E ele fora do corpo, em pé, na cama, e eu em catalepsia. Foi bem longa essa catalepsia. Eu conversei com ele, foi muito legal. Ele conversou sobre, eu não lembro direito, mas alguma coisa sobre brincar, se ele queria brincar, queria fazer alguma coisa. Ele falou que estava respirando bem e queria brincar. Era alguma coisa nesse sentido, assim, de brincar. E eu estava completamente lúcido, sabia que ele estava fora do corpo dele, do lado ali, conversando comigo, e que o corpinho dele estava ali. No rosto dele, no rosto do corpo espiritual dele, não tinha nada, ele estava bem, não tinha os pontinhos vermelhos, mas no rosto do corpo físico havia, né? No caso, no rosto do corpo físico, é o campo energético. Esses pontinhos vermelhos, eles provavelmente são condensados energéticos de desequilíbrios do próprio sistema do corpo físico, que faz com que esses pequenos condensados energéticos fiquem por ali. As energias se condensam de uma maneira específica, numa matemática específica, e aí eu consegui perceber essas energias que faz parte de todo esse processo de doença, porque a doença, a enfermidade, ela não é só do corpo físico,
ela pode até iniciar no corpo físico a partir de micro-organismos e tudo mais, mas acaba permeando tudo, permeia o corpo físico, permeia o corpo espiritual. As doenças psicossomáticas são isso, né? Começam na mente e depois se manifestam no corpo físico, você fica irritado, aí você tem problemas intestinais. Então é uma via de mão dupla aí. A doença pode vir pelo físico, pode vir pelo plano espiritual, mas tem sempre a ver com um desequilíbrio, com um ataque, tanto você atacando você mesmo, ou então um ataque externo. Então, eu estou um pouquinho resfriado, por isso que eu estou até com o olho um pouquinho inchado. Mas achei importante trazer esse relato para vocês, enquanto ele ainda está bem vivo na minha memória, porque isso nos mostra alguns pontos interessantes, que é a nossa mente sendo capaz de criar uma doença, e essa doença, que vai ser sempre dotada de desequilíbrios emocionais, ela se manifesta no físico. No caso do meu filho, essa doença que seria o resfriado se manifestou no corpo físico primeiro, por conta do ambiente, né, dos micro-organismos que ficam flutuando no ambiente, principalmente nessa época de chuva, onde tem muito vento, e aí isso causa alergia e tudo mais. E aí essas energias, elas acabaram, esse desequilíbrio, que também é energético, acabou se condensando em pequenos pontinhos vermelhos no corpo espiritual. Quando eu percebi esses pequenos pontinhos vermelhos, que eu pensei que seria catapora, alguma coisa, por último eu pensei o seguinte: ele ainda não está bem 100%, ele vai ter uma recaída, porque eram muitos pontinhos. Era para ter menos, era para ser uma coisa quase acabando ali, meio transparente talvez, com pouca energia, mas tinha bastante energia. Pois foi só ele acordar, e ele acordou muito mal, ele acordou com dificuldade de respirar, ele piorou bastante, para só depois conseguir melhorar. Agora ele já está bem. Mas, mesmo em catalepsia, mesmo quando a gente não consegue mexer o nosso corpo físico, e muito menos o corpo espiritual, você está ali em catalepsia, você não consegue mexer nada, mas já está fora do seu corpo físico, de certa forma, a gente ainda consegue ter experiências muito interessantes, muito ricas, e conseguimos trazer informações positivas, informações que a gente consiga tirar coisas boas. Então, para quem está querendo treinar a projeção astral, iniciando nessa aventura, você pode sim ter experiências de ir para cidades espirituais, viajar, voar, fazer um monte de coisa legal. Mas muitas vezes a maioria das vezes, você pode ter experiência de nem conseguir sair do corpo, ou então de sair completamente, né? Ou então você pode ficar preso ali no corpo físico pela metade. Muitas coisas podem acontecer, mas eu acho que o importante é estarmos com relativa calma para poder tirarmos e aproveitarmos o melhor possível daquele momento, né? Tirarmos o melhor ensinamento do momento possível. Então, é isso, esse foi o relato de hoje. Meu filho não lembra dessa experiência, normalmente ele lembra de algumas que a gente tem no plano espiritual, mas esses tempos, ele como tem ficado muito tempo em casa, ele tem assistido muito desenho, então as experiências dele ele conta os sonhos, são muito assim de desenho, como se ele tivesse lúcido, e ele fica lúcido nessas experiências, viu? Ele fica muito lúcido, ele consegue voltar, ele acorda e fala: pai, eu preciso dormir de novo que eu vou voltar a sonhar. Aí ele volta e depois ele conta o sonho. Então ele tem 5 aninhos, mas a gente está conversando bastante, ele já consegue ter um certo nível de controle, o que é bem interessante, está sendo divertido acompanhar esse processo dele. Mas é isso, eu até esqueci o que eu ia falar agora, mas não tem importância, esse vídeo é assim, é espontâneo, é aqui na natureza, é uma conversa, né? Então é isso, deixem seus comentários, ou deixem perguntas, se eu puder responder aí nos comentários eu respondo. Se gostarem desse vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, e é isso, eu vou ficando por aqui.